Terceira ronda do Nacional de Montanha, na Serra da Estrela. Alguma emoção, mas poucas novidades. José Pedro Gomes na categoria 4 e Tiago Reis na categoria 3 mantiveram a invencibilidade. Rampa da Covilhã, Serra da Estrela, a terceira prova do Campeonato Nacional de Montanha. 27 pilotos à partida, repartidas pelas 4 categorias do campeonato, e foram os carros da categoria 4 que abriram a rampa. A classificação final ficou praticamente definida à partida. O Volkswagen 1300S de Carlos Santos não conseguiu fazer a primeira subida de prova e nas duas últimas, sem surpresa, não conseguiu bater os rivais da categoria. Os tempos falam por si e o velhinho Carocha não saiu da quarta posição. Numa categoria que é dominada pelos carros da Oval Azul, José Pedro Figueiredo acabou por correr contra ele próprio e o piloto do Datsun 1200 superou-se. Pedro Figueiredo melhorou os tempos em todas as subidas oficiais e entre a primeira e a última melhorou 6 segundos, mas não conseguiu evitar uma diferença de quase 1 minuto para o MK1 de Flávio Sainhas. Melhores registros nas duas primeiras subidas de prova, mas Sainhas tem um MK1 e Pedro Gomes um MK2, um obstáculo difícil de ultrapassar. Feitas as contas ao somatório das duas melhores subidas, Flávio Sainhas ficou a 16,4 segundos da vitória. E por falar em vitória, não há duas sem três. José Pedro Gomes venceu na Panha, na Falperra e foi à Covilhã reclamar o terceiro triunfo da temporada. Duas subidas chegaram para que o Scott MK2 ganhasse a vantagem necessária para vencer e José Pedro Gomes nem precisou de fazer a terceira subida para deixar os rivais para trás. Na categoria 3 é uma das mais equilibradas do Nacional de Montanha e apesar de haver alguns candidatos crónicos aos lugares do pódio, há sempre uma expectativa de saber quem vai subir a que degrau. E isso aconteceu na Covilhã. José Correia fez apenas as duas últimas subidas, mas falhou o segundo lugar apenas por 3 décimas de segundo. Na guerra dos carros construídos em Maranello, foi o Leão de Luís Nunes que saiu a ganhar. Mas desta vez, a vitória na categoria esteve em aberto até à última subida. Tiago Reis fez o melhor tempo da categoria durante a primeira subida, mas a mecânica do Fiesta falhou na segunda e Reis apenas conseguiu regressar na última com um tempo que não só lhe permitiu vencer a categoria, como também realizar o quarto tempo absoluto. Um dia destes, se os pilotos da categoria 1 se descuidam, Tiago Reis ainda termina no pódio absoluto. Nas categorias 2 e 1, as novidades também não foram grandes. Edgar Reis venceu a categoria 2 e João Fonseca triunfou na categoria 1. Mas o campeonato promete mais animação na segunda metade do calendário. Na categoria 2 podem competir vários agrupamentos de automóvel, desde os Grupo A aos GTs, passando pelos Grupo N, e mesmo com uma homologação em Grupo A, o 500 Abarth de Joana Barbosa está limitado à partida. Mesmo assim, a senhora do pequeno Fiat não perde muito tempo para os Porsche e seria interessante vê-la conduzir um carro com mais potencialidades. Pedro Saraiva ganhou a guerra do Grupo N com uma regularidade impressionante. O Evolução 9 rodou sempre nos 3 minutos e 14 segundos em todas as subidas oficiais, com a primeira e a última a garantirem o resultado final. Mas um Grupo N não consegue dar luta a um S2000 e, sem surpresa, foi o Fábia de Manuel Correia que fechou o pódio da categoria, mas se Correia tivesse tido um tempo idêntico ao da segunda subida, provavelmente teria conseguido colocar-se entre os 2.997. A vitória decidiu-se pela diferença de 6,8 segundos. Joaquim Teixeira parece ter ainda uma margem grande para progredir. A diferença de 3 segundos entre a primeira subida e as duas últimas prova isso mesmo e tudo indica que a segunda metade do campeonato poderá ter um desfecho menos previsível. Edgar Reis chegou à Covilhã como líder da categoria 2 e regressou a casa com o comando reforçado após a segunda vitória consecutiva na categoria. Na Serra da Estrela, a diferença para os rivais foi superior a 6 segundos, mas a concorrência é forte e pode atacar já na rampa de Mursa. A tabela final absoluta da categoria 1 decidiu-se a partir da segunda subida. Os irmãos Ramalho entraram para a segunda subida na frente
mas Paulo Ramalho foi ligeiramente mais lento e não conseguiu melhor que o terceiro posto. Rui Ramalho foi 5 segundos mais rápido e venceu a batalha entre os dois irmãos e, mesmo com um segundo lugar na Serra da Estrela, continua a liderar a categoria 1. Mas a oposição está ao ataque. A prova não começou bem para João Fonseca, mas a correr em casa, o piloto da Covilhã tocou forte nas duas últimas subidas e garantiu o triunfo na frente dos irmãos Ramalho. Com 2 vitórias consecutivas, João Fonseca parte para a segunda metade do campeonato em condições de lutar pelo título. Era um sonho de criança, vencer a rampa da minha cidade. Andava há alguns anos já atrás deste resultado. Tínhamos este ano condições para lutar pela vitória. Conseguimos. Ontem tivemos um susto na primeira subida de prova, numa zona onde havia cimento. Queríamos passar o menos devagar possível. Acabei por me virar, estraguei a subida de prova e tinha hoje 2 subidas para fazer. Felizmente não choveu e felizmente consegui fazer duas boas subidas e somar um bom tempo. Da Serra da Estrela, o campeonato segue para a régua. A rampa de Santa Marta é já este fim de semana.